6h08, de volta com o Manhã no Ar, pela sua TV, pela internet e também pela rádio. Estamos no Facebook, na nossa página do Facebook, canal de interação, por onde você pode falar com a nossa equipe de produção, aí pelo Facebook, está aí o endereço na sua tela, aí na barra é só você digitar e entrar na nossa página, deixar o seu comentário, fazer a sua interação. Você também acompanha a nossa programação ao vivo pela internet. Pode ser de duas formas. Você pode baixar o nosso aplicativo, a Crítica Play, que é gratuito, a nossa plataforma de comunicação para Android e iOS também, dá para baixar para o iPhone. E aí no Crítica Play você tem a nossa programação ao vivo e as principais reportagens produzidas por todos os programas desta casa. A nossa programação também pode ser acompanhada no YouTube. Você acessa aí o YouTube na Rede Mundial de Computadores, digita TV A Crítica, o primeiro quadrinho que apareceu, o primeiro thumbnail é da nossa programação ao vivo. Você acompanha com um atrasozinho, com um delay, mas dá para assistir e fazer aquela interação, deixar o seu comentário também. E tem o WhatsApp, o nosso WhatsApp, que é o 992912167, está aí no seu vídeo. O WhatsApp é o canal de comunicação direto com a nossa equipe de produção. E durante o nosso programa, nós recebemos aqui a sua participação, a gente mostra no telão, inclusive, aí na sua televisão, a sua participação, a sua saudação de bom dia, mas sobretudo, o seu comentário, as informações que você tem em relação aos conteúdos que nós vamos exibir aqui. Mais uma vez, nós vamos trazer hoje o caso do Ickson, do motorista de aplicativo desaparecido no dia 3, encontrado no fim da tarde da sexta-feira passada. Ele que foi morto por 3 pessoas, o adolescente, um dos envolvidos, um adolescente de 16 anos, foi preso ainda na tarde da sexta-feira. Ele confessou o crime e confessou inclusive que mataram por diversão. Ele com a ajuda de 2 outros comparsas. O adolescente chegou a confessar para policiais da Companhia Independente de Policiamento com Cães, chegou a confessar para eles que foi o primeiro a desferir a facada e depois os outros se revezaram. Os outros 2 suspeitos, o que temos de novidade deste caso e que vamos trazer ainda na edição de hoje é que os outros 2 suspeitos, ainda apontados pelo adolescente, se entregaram no sábado para a polícia. Eles estavam com medo, foram identificados como Vitor e Felipe. Nós traremos estas informações, ainda mais detalhes sobre este caso, ainda na edição de hoje, aqui do Manhã no Ar. É um caso que comove a todos, nós. Traremos uma reportagem também do velório e sepultamento deste pai de família, deste profissional que, diante deste crime, está representando toda uma categoria de profissionais que estão nas ruas, de dia e de noite, prestando um serviço para a sociedade, prestando um serviço pelo qual eles sobrevivem, através do qual eles sobrevivem e sustentam a família, mas de vez em quando esses profissionais estão sendo vítimas de sequestros, estão sendo vítimas de assaltos e neste caso o Ickson foi vítima de um latrocínio gratuito, de uma morte absolutamente gratuita por puro prazer, se a gente pode dizer assim, por pura crueldade destes jovens que participaram deste crime. A gente traz os detalhes deste caso daqui a pouco ainda na edição de hoje do Manhã no Ar, viu? Deixa eu começar aqui com o noticiário policial. O corpo de um homem com golpes de faca e com sinais de espancamento foi encontrado na manhã deste domingo em uma região de mata, na Avenida das Flores. Vamos conferir na reportagem. O corpo foi encontrado por pessoas que estavam caminhando aqui nessas redondezas na manhã de domingo por volta de 9 horas, em uma área de mata, aqui na Avenida das Flores. Segundo informações da polícia, o corpo foi jogado aqui nessa região de mata. Possivelmente, os suspeitos teriam matado o homem em outro local e em seguida teriam jogado ele aqui. O corpo estava com golpes de faca e sinais de espancamento. Ele estava enrolado nesse carpete e com algumas roupas jogadas ao redor. Segundo a polícia, as mãos e os pés estavam amarrados com uma corda e um cinto. A vítima não foi identificada, mas o homem aparentava ter 20 anos. O corpo não estava em estado de decomposição. Segundo a polícia,
provavelmente teriam jogado ele pela madrugada. Esse caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro. Olha, a gente continua falando sobre os casos da área policial. Um homem foi preso suspeito de jogar óleo quente na própria esposa. E para saber mais detalhes sobre este caso, a gente conversa agora com o Bruno Fonseca, que já está posicionado. Eu acredito que isso aí é a zona norte da cidade, né? A Noel Núteus. Muito bom dia, Bruno. Há informações sobre o que motivou toda essa brutalidade? O que você tem de dados? Traga para a gente, por favor. Você já está ao vivo no Manhã no Ar. Bom dia, Emanuel. Foi depois de uma discussão, viu, a motivação. Antes da gente conversar sobre esse assunto, Emanuel, queria voltar a falar sobre o caso do Igson, né, motorista de aplicativo que foi aí morto brutalmente. Eu acompanhei esse caso durante a semana, no último sábado, se eu não me engano. Se eu não me engano foi no último sábado, a gente estava... Na verdade foi durante a semana, né? Sobre o caso do Igson, conversei com a esposa dele, a Nayara. Igson era pai aí de quatro filhos e realmente deixou aí uma família inteira, infelizmente, devido a essa morte aí, que o motorista de aplicativo ficou sumido aí durante dias e a família fazendo buscas durante a cidade, pela cidade. O carro dele foi encontrado em outro local, do local onde ele estava morto, enfim. Ainda bem que esses homens aí foram identificados, né? Agora a gente vai falar sobre o caso dessa mulher que teve aí o corpo queimado com óleo quente, viu, Emanuel? O homem de 39 anos, ele é suspeito de ter jogado óleo quente na esposa depois de uma discussão. O caso foi no Tancredo Neves, Emanuel. Foi na madrugada desse domingo, por volta das 2h40. Eles estavam discutindo, ele, o esposo, ele, o homem de 39 anos, e a esposa estavam discutindo ali na casa deles, quando o homem pegou o óleo quente e jogou sobre ela. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro das proximidades e, em seguida, a guarnição trouxe de volta a mulher para casa, a mulher de 37 anos. Foi aí, Emanuel, que quando a polícia chega de volta na casa, quem estava lá? O marido, o rapaz, o homem que fez isso, né? Foi então que os policiais levaram este suspeito até a delegacia da mulher para prestar esclarecimentos e ele se encontra detido. A nossa equipe de reportagem tentou entrar em contato com esta mulher, mas ela não quis falar sobre o assunto e ainda até nega o caso, viu? De acordo com a polícia, o óleo atingiu o rosto, a perna e o pescoço. Agora a gente vai falar sobre mais um caso absurdo que chama a atenção de muita gente. Um homem de 37 anos é suspeito de estuprar e também de cometer abusos sexuais contra a própria enteada. A menina tem apenas 12 anos de idade. De acordo com a polícia, ela vinha sofrendo abusos desde os 8 anos de idade, Emanuel. Vê se pode um negócio desse, viu? A criança teve a coragem, depois de tanto tempo, de contar para a cunhada sobre o caso. Foi então que a cunhada contou para a mãe e foram até a polícia denunciar. O homem foi prestar esclarecimentos na DEPCA, mas foi liberado porque não foi flagranteado. A polícia agora abre uma investigação aí sobre este caso de abuso sexual. Que coisa, hein, mano? Já começa a semana aí com bastante notícia que é pesada, viu? Eu volto com você no estúdio. E é um tipo de notícia, são crimes que ocorrem dentro do ambiente familiar, o que torna a situação um pouco mais grave, né? O que agrava a situação, porque a casa, a residência, o lar, a família, é o local de proteção, é o local que deveria servir para proteção. Agora tem uma coisa que eu gostaria de pontuar para você, Bruno, e para os telespectadores, para você que está me acompanhando aqui, me dando apoio moral aqui no vídeo, o Bruno está. Não deixe de denunciar. Faça a denúncia, porque embora este homem suspeito de ter cometido este abuso contra a adolescente, ele vai responder pelo processo. Ele não ficou preso porque não foi preso em flagrante, é o que a lei determina, existe um prazo legal para que a prisão ocorra em flagrante, isso não ocorreu, mas isso não quer dizer que ele está livre desse processo, livre de uma investigação. E o que a gente fala aqui é, primeiro para as vítimas, denuncie, conte para alguém. Se não tem ninguém em casa, na escola, na igreja, ninguém para lhe ouvir,
procure a polícia. Pare um carro de polícia na rua, vá a qualquer delegacia. Se você não fizer isso, se você fizer isso, alguém vai te ouvir. Em relação à violência doméstica também, né, Bruno? Muitas vezes as mulheres apanham, tem uma confusão ali, a confusão perde o controle e às vezes a mulher acha que teve culpa por causa da confusão, do início da discussão, mas só que é o seguinte, ninguém tem o direito de agredir a mulher ou quem quer que seja. Não tem o direito. E aí, por mais que a discussão tenha sido provocada por alguém ou por um lado, a violência em consequência disso não é justificada. Bruno, meu amigo, muito obrigado. Bom trabalho para você na externa, você com o meu amigo Antônio Domingos e até daqui a pouco. Vamos lá, vamos seguindo aqui com o Manhã no Ar, 6h19. A onda de criminalidade, viu, está grande lá para a zona leste da capital. O mototaxista foi alvo de 2 criminosos. Um dos suspeitos passou por passageiro e levou essa vítima até um comparsa. Esse tipo de crime comum, né? O cara para o mototáxi e disse, olha, me leva em tal lugar, e quando chega no local já tem um outro esperando. A gente já divulgou, inclusive, casos assim, viu? Esse comparsa eu estava esperando lá no conjunto Renato Souza Pinto, na Zona Norte, lá na Cidade Nova. A intenção era roubar a moto desse trabalhador. Felizmente, o plano deu errado, como a gente acompanha agora na reportagem. Imagina você estar em um dia de trabalho normal, comum, como deveria ser para todo e qualquer trabalhador, que espera, no fim do dia, chegar em casa tranquilamente e confraternizar com a família. Isso foi o que um mototaxista achou aqui na Rua 1. No conjunto Renato Souza Pinto, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A vítima sofreu uma tentativa de assalto. Quando eu ia passando, ele estava numa esquina ali perto do posto, né, esse rapaz, esse jovem. E aí ele deu com a mão para mim, né? E eu parei, ele falou assim, o táxi me leva ali embaixo ali eu vou te dar R$6 ali. Aí eu peguei e fui, montou na moto e tal. E aí nós viemos descendo pra cá, pra essa área aqui. E aí quando chegou aqui, o outro comparsa dele, né, já tava esperando aqui. E aí eu parei, pra mim ele ia me pagar a corrida, né. Aí quando eu tava colocando o capacete na moto, ele chegou e puxou um facão, né. Brilhou assim quando ele puxou. Aí na sequência esse outro que eu levei puxou um outro facão também, né? E aí ele pegou, falou, mano, deixa a chave da moto aí. Deixa aí, cadê o celular e a carteira? Bora, assalto. Aí eu, tá aí, mano, pode levar. Aí ele pegou, entendeu? Aí ele montou na moto. Quando ele montou, eu me afastei e saí correndo, né? Aí quando ele foi dar na partida, a moto tem bloqueador, né? E ele não conseguiu ligar a moto. Aí foi nessa hora que ele tentou empurrar, né? Empurraram aí, eu já estava lá na principal já nessa hora. E aí ele tentou empurrar, ele mais esse outro aí, parceiro dele, e não pegou a moto, né? Foi nessa hora que ele jogou meus capacetes no mato e deixaram a moto no lugar e decidiram abrir fogo aqui para essa mata aí. Aqui os assaltos são constantes. Constante, dia e noite tem assalto nessa rua 1 e rua 2, rua 3, entendeu? Nosso conjunto está à mercê, né? A gente fica numa situação bem precária, que não pode fazer nada, e a gente vem solicitar das autoridades competentes que tomem providência. Quantas e quantas pessoas vão ser precisas ser assaltadas, né, aqui no conjunto Renato Souza Pinto para tomar providência? Um senhor de quase 80 anos aqui, o rapaz saiu do mato, né? Tentou assaltar a filha dele, ele foi se meter na frente e apanhou muito do bandido. Agora, a polícia pede que qualquer informação que leve a chegar a esses homens, por favor, liga para o 190 e também para o 181. Deixa essas imagens rolando aí, por favor. Coloca em tela cheia, Caio, por gentileza, para a gente dar mais um tempinho para o pessoal de casa tentar reconhecer esses caras. Eu fico absolutamente indignado quando eu vejo um trabalhador tendo que correr, deixando para trás o objeto, o bem, nesse caso, o veículo que ele utiliza para trabalhar, deixando para trás o seu ganha-pão por conta de 2 criminosos. Veja só, ele para,
como se estivesse fazendo uma corrida, como se fosse receber, mas aí, de repente, percebe que na verdade era um crime, o outro criminoso chega e é obrigado a sair correndo, fugindo, o cidadão fugindo, o cidadão correndo. Pelo menos a moto tinha esse dispositivo aí, os criminosos não conseguiram levar o roubo. Ele ainda teve a decência, se é que eu posso chamar isso, de colocar o descanso da moto para não deixá-la virada. Né? Esse proprietário recuperou o veículo intacto. Mas a sensação que o cidadão fica, ou que o cidadão tem, tanto para o mototaxista quanto para o morador que já presenciou, já testemunhou vários crimes deste lá no conjunto, é a pior possível. Mesmo esses dois homens que cometeram este crime ou que tentaram cometer este crime, se forem pegos, se forem presos, o que vai acontecer com eles? Isso aí foi o quê? Um roubo tentado? Vão passar quanto tempo atrás das grades? Se é que vão passar. Sequer vão para a cadeia se forem presos. Sequer vão ser presos, vão estar aí com uma tornozeleira ou assinar um papel ou qualquer coisa do gênero. Está fácil cometer crime. Está fácil cometer crime. Esse sentimento de impunidade é que faz com que esses cabras que podiam estar bem, podiam estar trabalhando, estar produzindo, fazendo alguma coisa útil para a sociedade, mas ao invés disso não, estão roubando o trabalhador. E olha, nós começamos a edição de hoje falando sobre o caso do Ickson. Estamos trazendo a reportagem agora do mototaxista aí, que quase teve o veículo roubado. Olha só esse outro caso aqui para ver como está perigoso para esses profissionais. Lá no São José, na Zona Leste, o motorista de aplicativo teve o carro roubado por outra dupla, armada inclusive esses homens estavam. O motorista estava finalizando a corrida de uma passageira quando os bandidos foram rendidos pelo criminoso. Tanto o motorista quanto a passageira, viu? A gente tem uma reportagem, vamos acompanhar. A cada dia que passa, novos casos de violência envolvendo motoristas de aplicativos são registrados aqui na capital amazonense. Nas ações criminosas, muitas vezes as vítimas acabam perdendo os seus veículos, pertences pessoais e até mesmo a vida. Como aconteceu no caso do motorista Ickson, que foi encontrado morto no ramal do Brasileirinho na noite da última sexta-feira. A criminalidade continua agindo aqui na capital. Desta vez, no bairro São José. Um outro motorista ficou à mercê dos criminosos. Na ocasião, a dupla apareceu armada. O renderam no momento em que ele estacionou o veículo para aguardar o pagamento da passageira. Uma câmera de segurança instalada em um estabelecimento próximo gravou o momento do crime. O roubo aconteceu em plena luz do dia, por volta das 4 horas da tarde. De cara limpa, os criminosos se aproximam do carro e com o revólver anunciam um assalto. O suspeito armado já chega abrindo a porta do motorista, exigindo que ele saia do veículo. Do outro lado, a passageira é coagida pelo comparsa. Tudo acontece de forma rápida, até que os bandidos entram e levam o carro. A nossa equipe de reportagem veio conversar com o motorista vítima da ação que nós acabamos de assistir. Felizmente, ele se preveniu das ações dos criminosos instalando um sistema de rastreio no carro. O veículo foi encontrado minutos depois com o apoio da polícia. E nós agora vamos entrar nesse carro para conversar com ele a respeito dessa história. Por motivos de segurança, nós vamos preservar a imagem da vítima, mas ela já está aqui ao nosso lado. Foi um susto, porque eu estava distraído finalizando a corrida e o assaltante apareceu já aqui no para-brisa, na frente do para-brisa, com uma arma, entendeu? E assim, o susto foi muito grande, entendeu? Eu fiquei com medo de fazer reagir, de tentar fazer um movimento brusco e, entendeu? Ele disparar ali através do para-brisa, entendeu? Porque os caras estão aí para tudo ou nada, entendeu? O importante é cometer e fazer o que eles querem fazer, que é roubar, matar, entendeu? E esses criminosos, esses dois que você está vendo aí na tela, continuam à solta aqui em Manaus. Eu quero pedir apelo aí às autoridades aí, entendeu? Que possa ser mais rígido, entendeu? E assim, que não volte a soltar os caras, porque prende, né? E a justiça vai e solta, entendeu? O policial vai e prende, a polícia faz a parte dela, mas a justiça vai e faz
solta os caras, entendeu? Então aí os caras vão e cometem os crimes, porque sabe que fica impune, não vai dar em nada, entendeu? Os motoristas estão rodando com medo aqui na capital amazonense. Esse apelo vai ficar não só para as autoridades, mas para você que está assistindo a gente. Caso você possa passar qualquer informação a respeito dessa dupla, deve entrar em contato com a polícia, por meio do WhatsApp, ligação ou até mesmo comparecendo na unidade policial. Qualquer denúncia será mantida em sigilo. Diretor, a gente tem essa imagem aí. Coloca, por favor, em tela cheia, por favor. Olha só. Olha aí. Olha aí, o motorista trabalhando, deixando a passageira. Olha como o cara chega, apontando a arma para o trabalhador. Apontando a arma para o trabalhador. O trabalhador é obrigado a deixar o veículo, a passageira sai também, e aí os criminosos saem daí levando o veículo, o ganha-pão, possivelmente para cometer outros crimes. Afinal de contas, ele está armado. Afinal de contas, ele está armado. E olha a situação, imagina você que está me assistindo agora, você, amigo, que está ouvindo a gente pela rádio, eu descrevo a imagem. O motorista está parado na rua para deixar a passageira, no momento que ele chega para terminar, concluir e finalizar a corrida, e os caras chegam. Um deles saca a arma e aponta a arma desde a frente do veículo, na direção do motorista, chega do lado, obriga o motorista a sair e saem do veículo. Parece um lugar comum, parece que a gente está se repetindo, parece um déjà vu, como fala no termo, né? Na expressão que se refere a algo recorrente ou a uma sensação de algo que já aconteceu. Nós já trouxemos muitos vídeos, muitas notícias com este mesmo tipo de conteúdo. O impressionante é que continua a acontecer e se repete, e a gente faz a mesma pergunta que o cidadão da reportagem anterior, lá do Renato Souza Pinto, o morador, perguntou. A pergunta que ele fez eu trago aqui novamente. Quantas pessoas ainda serão vítimas deste tipo de crime, desses criminosos, até que algo de concreto seja feito? A gente se pergunta, inclusive, quando será a nossa vez de ser vítima desse tipo de crime? Quem está me assistindo, certamente, se não foi vítima de um crime, se ainda não teve uma arma apontada para a cara ou apontada na sua direção, tem um familiar, tem um amigo, tem um vizinho, alguém da família que infelizmente já passou por essa situação. E eu digo a vocês, é assustador você ter alguém com uma arma apontada para você, fazendo ameaças, alguém que você sabe que não tem o menor preparo para utilizar o armamento, alguém que não tem nenhum tipo de compromisso com a sociedade, com a família, ou com o que quer que seja, ou com qualquer tipo de valor, e que chega e aponta a arma para você. Algumas pessoas, inclusive, não sabem como reagir nesta hora, fazem movimentos bruscos, a orientação da polícia é não reagir, e é assim que o cidadão fica. A gente vê na imagem que o motorista até procura sair devagar, sair calmamente do veículo, olha, sem movimentos bruscos, para que o gesto dele não seja mal interpretado, para que ele não morra de graça. E eu agora volto a falar lá do Igson, que morreu absolutamente sem motivo, sem sentido, sem nenhuma razão. Estava trabalhando, foi atender uma corrida e, infelizmente, do outro lado da corrida eram criminosos que utilizaram a conta, o CPF de uma mulher conhecida ou parente de um deles para chamar a corrida. O Igson não imaginava que estava indo para a morte. O enterro do Igson Cavalcante Ramos foi marcado por forte comoção de colegas de profissão dessa vítima, que se reuniram lá na frente do IML e seguiram o cortejo até o cemitério Tarumã, onde aconteceu o enterro. Aumente revolta no Instituto Médico Legal. Motoristas de aplicativos se solidarizaram com a situação do motorista Igson Ramos Cavalcante, de 49 anos, encontrado morto no ramal do Brasileirinho, na zona leste da capital, na noite de sexta-feira. Esses motoristas vieram aqui para a frente do Instituto Médico Legal com o intuito de pedir justiça e mais segurança para os profissionais dessa categoria. A família optou por não realizar um velório por conta das condições
condições em que o corpo de Igson foi encontrado. O cortejo fúnebre deve seguir pela Avenida Noel Núteus com destino ao cemitério do Tarumã, que fica na zona oeste da capital. Segundo a esposa da vítima, vai ser um enterro bem rápido, porque trata-se de um momento de muita dor e tristeza para essa família. O momento mais difícil para você, eu vi você comentando ali, foi o momento de fato de assinar essa certidão de óbito, receber esse documento. Sim, eu já tinha visto, já tinha reconhecido ele, que realmente ele estava morto e tal, mas assim, receber aquela certidão de óbito na minha mão foi como um baque, assim, como um choque para mim. Agora, Nayara, vocês querem de fato que a justiça seja feita, um crime tão violento dessa forma que aconteceu? Sim, porque não pode ficar impune. Isso foi um crime bárbaro que fizeram com ele. Está repercutindo, vocês viram o vídeo, vocês viram as fotos, como meu marido foi encontrado. E assim, ele não era bandido, ele era um pai de família, ele saiu para trabalhar, saiu assim como ele saía todos os dias para trabalhar. Então, quem fez isso com ele tem que pagar, vai ter que pagar, entendeu? Nayara, você não acredita que o adolescente sozinho tenha praticado esse crime? Não, senhor. Até mesmo porque, como eu falei na outra vez, esse adolescente é um magricelo velho, entendeu? O meu marido era grande. Se fosse só ele tinha dado umas porradas nele, entendeu? Ele tinha... Agora levaram ele lá para dentro do ramal, que ele estava muito longe mesmo. E ninguém sabe, cadê os caras? Tá entendendo? Não é esse cara aí, só estão acobertando ele. Ele está acobertando alguém. 2 horas da tarde, exatamente o horário previsto pela família para a chegada do corpo de Igson Cavalcante Ramos, de 49 anos, aqui no cemitério Parque Tarumã, na zona oeste de Manaus. Logo em seguida, o cortejo fúnebre acompanhando aí a chegada do corpo do motorista de aplicativo aqui no cemitério. É impressionante a quantidade de veículos. Muitos colegas de profissão, amigos, familiares que vieram dar o último adeus a Igson aqui nesse local. A comoção é muito grande, assim também como a revolta. Todas as pessoas que vieram até o cemitério querem de fato que a justiça seja feita. Um dos envolvidos já foi apreendido. Trata-se de um menor de idade que não pode ter o rosto divulgado e muito menos o seu nome revelado pela Polícia Civil. Os outros 2 suspeitos já foram identificados, mas até o momento não foram presos. A situação aqui é de muita tristeza, justamente porque mais um pai de família, um trabalhador honesto, se foi nas mãos de criminosos. É um crime que deixa, de fato, toda uma categoria em alerta. Profissionais que estão neste momento nas ruas trabalhando, outros que trabalham durante a noite, o dia inteiro, 24 horas, estão aí a serviço da população e, infelizmente, se tornando vítimas a cada momento desse tipo de crime, viu? Ainda falando sobre este caso do motorista do Igson, no sábado a gente mostrou aqui no Manhã no Ar que um adolescente foi apreendido na última sexta-feira. Já no fim de semana, outras pessoas envolvidas na morte do Igson também foram presas. Eu vou conversar agora ao vivo com a Juliana Silva, ela vai passar para a gente mais informações sobre este caso. Olá, Juliana, muito bom dia. Como a prisão desses outros envolvidos aconteceu, Juliana? Bom dia para você, Manuel. Bom dia para você que está em casa, nos ouvindo, nos vendo aqui no Manhã no Ar nesta segunda-feira. Bem, o adolescente ele foi apreendido logo na sexta-feira através de uma denúncia anônima feita à filha da vítima, que repassou então o caso para a polícia. Após ele ser apreendido, ele confessou o crime e ele disse que teria sido realmente um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A intenção era roubar os pertences e o carro do Igson, de 49 anos, o motorista de aplicativo. Após essa apuração da polícia, eles foram então investigando e aí chegaram até outras 2 pessoas que foram encaminhadas já para a delegacia especializada em homicídios e sequestros.
Eles também participaram desse crime, já estão presos, né, sob o comando aí da polícia, e o menor também foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais e vão ser investigados, né? E quem sabe aí a família e todos os outros motoristas de aplicativos vão ter a justiça que tanto eles estão manifestando querer, né, Manuel? Volto com você. Exatamente, Juliana. É um caso que realmente deixa a todos nós muito, assim, abalados. No sábado, a polícia divulgou a foto de 2 homens, do Vitor e do Felipe, que teriam feito parte, de acordo com o adolescente, eles teriam feito parte deste crime, deste homicídio. E eu gostaria de aproveitar este momento aqui para nos solidarizar com a família, e eu penso que eu falo aqui em nome de você, Juliana, em nome de toda a nossa equipe. A gente presta a nossa solidariedade. Desde o primeiro momento, essa família procurou os veículos de comunicação, todos os canais, inclusive a TV A Crítica, e desde o primeiro momento nós estivemos acompanhando, divulgando o máximo de informações possíveis, não apenas aqui no Manhã no Ar, mas no Alô Amazonas, no Alerta Amazonas, em todos os programas da casa, no esforço, somando ao esforço de encontrar o Igson no primeiro momento, a esperança de encontrá-lo com vida, mas quanto mais o tempo passava, essa esperança, infelizmente, se diluiu, e na sexta-feira à noite, quando o corpo dele foi encontrado lá no ramal do Brasileirinho, se confirmou aquilo que se temia, o pior se temia. Ele foi morto, e morto por 3 pessoas, pelas informações, dentre elas um adolescente, de forma brutal, com facadas. Os outros 2 presos, a informação que a gente tem é que se entregaram, o Vitor e o Felipe. A gente vai ter essas informações confirmadas daqui a pouco, o nome exato deles, com uma coletiva que a polícia deverá fazer para apresentá-los à sociedade. E aí a gente deverá saber as outras 2 versões da história, já que uma versão foi a versão contada pelo adolescente. É preciso que a gente saiba que versões são estas, até para que isto mobilize a sociedade, mobilize as autoridades, mobilize o poder judiciário, para que este caso tenha a punição exemplar dentro do que prescreve, do que preconiza, do que está escrito na letra da lei, para que eles sejam punidos pelo crime brutal que ocorreram, para que haja algum tipo de resposta para a sociedade e para essa categoria, para esses profissionais que estão nas ruas todos os dias, suscetíveis a passar por esse tipo de situação, à mercê desta criminalidade, à mercê de adolescentes, vejam, adolescentes que, munidos de qualquer coisa que possa ser utilizado como arma, se prevalecem da covardia e matam por pura crueldade, como parece ter sido, neste caso, o que foi confirmado pelo próprio adolescente apreendido. Eu continuo falando com a Juliana. A Juliana tem também informações sobre outras ocorrências nesta área policial, né, Juliana? Por favor, traga essas informações para a gente. Pois é, Manuel, é um balanço, né, desse fim de semana. Aconteceu também outro crime. Um jovem foi encontrado morto no ramal da M010, que é a estrada que liga Manaus a Itacoatiara. Ele possivelmente possa ter sido morto com golpes de terçado. Segundo a família, ele era um usuário de drogas. E segundo a perícia e também os policiais, tem um suspeito, conhecido como Edilson. Não teve o sobrenome revelado, nem a idade. Esse suspeito teria utilizado drogas juntamente com a vítima momentos antes de cometer o crime. Esse crime já está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E outro caso que também aconteceu aqui em Manaus foi um acidente com vítima fatal. Um jovem morreu, Jeremias Gustavo da Silva Pessoa dos Santos, de 18 anos. Ele estava com uma passageira atrás em uma motocicleta. Eles vinham na Avenida Santos Dumont quando colidiram com um carro modelo Onix. O Jeremias não resistiu aos ferimentos. A vítima, que estava atrás pegando a carona, e também o motorista do Onix ficaram feridos, mas foram atendidos pelo SAMU e também foram levados para o hospital 28 de agosto. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente. Emanuel.
Juliana, obrigado pelas informações por enquanto, porque daqui a pouco você volta a falar com a gente. Até daqui a pouco. Olha, falando em insegurança, moradores lá da rua Raquel, no bairro Petrópolis, afirmam que não aguentam mais conviver com tanta insegurança. A vítima mais recente de criminosos na área teve o veículo roubado na porta de casa. Para tentar driblar os delitos ou os criminosos, muitos moradores já criaram até um esquema de chegar em casa e, ao invés de descer do carro para abrir o portão, um parente vai lá, abre o acesso para a garagem para que o motorista entre o mais rápido possível. O proprietário do carro roubado pede ainda a ajuda da população para denunciar, para que ele possa recuperar o veículo. A gente começa essa reportagem com uma enquete, fazendo a seguinte pergunta: você acha que é seguro estacionar o seu veículo na frente da sua casa? Para os moradores aqui do bairro Petrópolis, a resposta é não. Isso porque vários assaltos acontecem exatamente aqui nesta área da cidade. A gente observa que aqui existem vários estabelecimentos comerciais, a rua sempre está bastante movimentada, se trata de uma via principal, mas os criminosos nem ligam para isso. O que eles querem, na verdade, é sempre levar seus objetos de valor, incluindo os veículos. Foi exatamente isso que aconteceu, exatamente nesse ponto aqui onde nós estamos. A vítima, um morador que reside aqui há muitos anos. Esse morador estacionou o veículo HB20, estava se preparando para descer do carro e entrar em casa. Quem estava de olho? Pois é, 2 criminosos aguardando o momento perfeito para anunciar o crime. E eles conseguiram levar esse carro. 2 homens desceram de um Gol, o condutor ficou dando suporte, enquanto isso, eles fizeram exatamente esse trajeto, estavam armados, foram até o seu nonato, que estava finalizando um dia de trabalho, estava entrando em casa, foi um grande susto para o senhor. Foi um susto tremendo, porque eu não tive reação de nada na hora da abordagem, né? E normalmente eu chego a esse horário e sempre que eu chego, eu abro a porta do veículo e nada acontece. E nesse dia, ontem, eu cheguei e eu vi o Gol parar a 100 metros atrás do meu veículo e não percebi que tinham soltado 2 bandidos. Em seguida, eles passaram na frente do meu carro. Foi quando, na hora que eu abri a porta, eu fui abordado com um revólver na minha cabeça. Os 2 estavam armados e pediram para mim sair do carro e não olhar para trás, que eles iam me atirar. Ainda lhe ameaçaram, então. Dentro do veículo do seu nonato, tinham inúmeros objetos de trabalho. O senhor ficou bastante prejudicado. Foi a perda do carro, mas também os seus materiais. Tinha meus materiais de trabalho, né? Além do meu celular e a documentação, meus cartões que tinham também do banco. Isso daí é uma perca muito grande para a gente, que dá um trabalho tremendo para tirar isso, né? Agora, não pense que foi só o seu nonato que foi vítima da criminalidade. Esses criminosos estariam circulando por aqui só à procura de uma vítima? Ao que tudo indica, sim. Já como citamos, esse tipo de crime é bastante recorrente. Por conta disso, os moradores acabam criando uma logística diferenciada para se livrar desses criminosos, como é o seu caso. Seu esposo chega aqui na garagem, ele nem desce do veículo para abrir o portão. Como é que vocês fazem? Não, eu já espero ele chegar, né? Já venho monitorando ele. Quando ele está perto para chegar, eu já deixo aberto o portão e ele já entra direto. Porque aqui não dá para ele sair do carro e abrir o portão, porque está muito perigoso. Então a gente usa essa logística. Eu não só uso como ele, mas como meu tio, os outros inquilinos aqui, a gente usa essa logística até por precaução, né? Faz um apelo, seu nonato, fala aí o modelo, a cor e a placa do seu veículo. O meu veículo é um HB20 de placa OAM 8696, tá? E eu preciso muito desse carro porque é o meu instrumento de trabalho. E a gente soa para conquistar um sonho da gente e em questão de segundos a gente perde o nosso veículo. Em questão de segundos, e muitas vezes perde a própria vida. O cara chega, aponta uma arma para a cabeça e diz: sai, senão tu vai morrer.
Imagina o desespero da vítima, imagina o desespero do cidadão que não está preparado para isso. Isso não faz parte do dia a dia das pessoas. As pessoas acordam, se preparam para enfrentar o trabalho, para realizar, para construir, porque é isso que a gente faz com o nosso trabalho. A gente constrói a nossa sociedade, aqueles que trabalham nos serviços ou na indústria, não importa a área que trabalha, na área da educação, da saúde, jornalismo, não importa. A pessoa sai para produzir, não sai de casa preparado para enfrentar essa situação, muito menos depois de um dia de trabalho, que está voltando para casa, depois do trabalho, depois da faculdade, muitos até fazem isso. Chega na porta de casa, vai descer do veículo para estacionar o carro, aí alguém aponta uma arma na cabeça. É uma situação absurda. Quem tiver qualquer informação, viu, sobre esse veículo, ajude a localizar esse carro. Você pode entrar em contato direto com a polícia pelo número 190 ou pelo número 181, que aí a ligação, que a informação será distribuída para a delegacia responsável e a gente pode ajudar essa vítima a encontrar esse veículo. O HB20 aí, como ele falou, OAM 8696 é a placa deste veículo. 6 horas e 48 minutos, a semana está começando e com ela se renova também a esperança de quem busca uma recolocação no mercado de trabalho. Se você está nessa expectativa, saiba que os Cines ofertam hoje 74 oportunidades. É isso mesmo, Tamires Claire? Se a gente vai falar de trabalho, obviamente que a gente vai falar com a Tamires Claire, né? Tamires, persistência é importante no momento desse, né? Tem que ter o currículo atualizado, tem que se preparar e tem que ir nos Cines também. Traz essas informações para a gente, por favor. Muito bom dia. Oi, Emanuel, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Tem que se preparar sim, tem que estar com tudo pronto, tudo bem atualizado, todos os documentos ali em ordem para que você possa realmente concorrer a uma dessas vagas. Tanto o Cine Amazonas quanto o Cine Manaus exigem uma documentação que é basicamente a mesma. É o RG, o CPF, o comprovante de residência, tem que levar também a carteira de trabalho com o PIS, tem que levar o seu currículo atualizado. É sempre bom que você coloque as informações mais recentes que você tem, porque às vezes a gente muda de endereço, esquece de atualizar o currículo, às vezes muda de telefone também. É bom que também tenha um e-mail lá que você acesse sempre. Então é bom que você tenha essas informações bem atualizadas para que eles consigam entrar em contato com você. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa vai lá no Cine, faz o cadastro, mas não atualiza esses dados e aí eles não conseguem entrar em contato e aí já é uma oportunidade que você perdeu. Quem sabe você já não foi selecionado algumas outras vezes, mas essas informações estavam desatualizadas. Então atualiza para que você possa ir lá nos Cines que funcionam. Tem o Cines Manaus, né, que tem duas sedes, uma ali no São Geraldo, na Constantino Neri, e tem também outro ali perto do T4, lá na Avenida Camapuã, no Jorge Teixeira. E também tem o Cine Amazonas, que fica ali na Djalma Batista. E aí eu vou mostrar para vocês agora na tela quais são essas vagas que estão disponíveis na CETRAB, que é o Cine do Estado, o Cine Amazonas, lá na Djalma Batista. A gente tem vaga para estoquista, analista contábil, tem ainda vaga para técnico de serviços, ou seja, elétrico, mecânico, né? São 14 vagas, aquelas vagas que a gente já vinha falando há algum tempo. Tem vagas para recepcionista de autopeças, marinheiro fluvial de máquinas, marinheiro fluvial de convés, técnico em anatomia e tem também as vagas exclusivas para as pessoas com deficiência. E aí hoje essas vagas são para técnico de enfermagem, são 10 vagas e aí cada vaga exige, claro, um tipo de experiência diferente, escolaridade diferente. E aí dependendo do tipo da vaga que você quiser, você vai lá e mostra o seu currículo, diz que você está apto a concorrer a uma dessas vagas. A CETRAB funciona das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Agora é preciso pegar uma senha um pouquinho antes, às 7 horas eles começam a distribuir essas senhas. Já os Cines Manaus, que tem as duas sedes, né, na Constantino Neri e no Jorge Teixeira, você não precisa pegar a senha, desculpa, e começa lá a funcionar às 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. As vagas do Cine Manaus estão disponíveis na internet, no site da Centep, que é o centep.manaus.am.gov.br, e essas vagas que eu acabei de falar da CETRAB você encontra também na internet, na página do Facebook da CETRAB. E eu volto a falar com você, Emanuel, já desejando para quem vai continuar, para quem vai entrar nessa saga, uma boa sorte, né? Exatamente, é o que a gente espera. Esperamos também que o pessoal de casa que está em busca dessas oportunidades tenham anotado as suas dicas também. Informação boa, começar segunda-feira com informação boa, com oportunidade para as pessoas. Daqui a pouco eu volto a falar com você
novamente. Espero que seja também com informação boa, Tamires, até daqui a pouquinho, viu? Eu sigo aqui com drone, né, minha diretora? Olha só, deixa eu voltar, eu já estava indo para ali para chamar outra notícia, mas a gente tem imagem do drone da TV A Crítica, operado pelo Alex Gomes. Estamos vendo do alto da cidade, na zona norte da cidade, a Avenida Max Teixeira, ali na entrada da Francisco Queiroz, no conjunto Manoa. Esse é o trânsito um pouco carregado no sentido centro, no sentido bairro também, muitos veículos, mas eu imagino que seja por conta da retenção do semáforo naquele trecho ali. O drone está indo um pouco adiante, a gente vai ter uma visão da Max Teixeira no sentido indo para Torquato Tapajós, e a gente percebe que o trânsito são 6 horas e 53 minutos, 6 horas e 53 minutos. Este é o trânsito que o motorista vai enfrentar na zona norte da cidade, aqueles que estão vindo ali da Cidade Nova, os que estão saindo aí do Manoa também, olha ali, na saída, por conta do semáforo, há uma certa retenção de veículos, o trânsito está carregado e, ao que parece, nos dois sentidos, mas está fluindo. O motorista não precisa nem ter muita paciência não, o trânsito está fluindo, tem muito carro na rua, mas sair de casa neste momento é uma boa, viu? Por volta aí das 7h15, é este o trânsito que o motorista vai enfrentar ali na zona norte da cidade. Se demorar um pouquinho mais, hoje é segunda-feira, pode ser que a coisa complique um pouco mais aí nesta área da cidade. Alex, mostra pra gente um pouco o céu da zona norte da cidade, ele está baixando o drone. Deixa eu pedir para ver se ele está me ouvindo, se ele consegue subir. Isso! Olha aí, nós estamos vendo os céus de Manaus a partir da zona norte da cidade. A gente percebe, inclusive, que a fumaça diminuiu um pouco, né, diretora? Eu não sei se é impressão minha, mas a gente consegue ver um pouco o horizonte. O drone está apontado aí da zona norte, a gente vê ali ao fundo a zona oeste de Manaus, e a gente consegue ver até o horizonte, lá ao fundo do Rio Negro, a margem do Rio Negro. Então, na imagem aérea do Alex Gomes, a gente percebe que a fumaça deu uma reduzida. Estamos no mês de setembro, que historicamente é o mês onde as queimadas aumentam. A gente espera que continue assim também. Obrigado, Alex. Daqui a pouco a gente volta com o drone da TV A Crítica. Agora, coloca para mim, por favor, a interação. Já tem gente assistindo a gente, mandando aqui a mensagem. Bom dia, Manuel. Já estamos assistindo o programa, não perdemos nenhum só dia. Seu fã manda um beijo pro meu príncipe, o Luiz Felipe. O Luiz Felipe é o da foto aí, viu? Tem a Ana Lúcia também. Eles moram no Viver Melhor 3, lá no Monte das Oliveiras. Um abraço para essa família. Minha família ligada no melhor jornal da manhã é o Rodrigo Mota e a Maria Mota no bairro Zumbi, ali na Zona Leste. Bom dia, Manuel. Nossas autoridades têm que tomar vergonha na cara e mudar o Código Brasileiro para parar de... para de menor, eles com... Exatamente, com 16 anos eles já votam, eles também têm que pagar pelo que fazem, igualmente ao maior de idade, meter na cadeia mesmo. Meus pêsames à família desse trabalhador que saiu para trabalhar e que infelizmente aconteceu isso com ele e com tantos outros. A gente precisa ficar atento com quem a gente elege, porque só é o legislativo que cuida disso. E depois que elege, a população não acompanha mais o trabalho deles, eles ficam soltos por lá, viu? Bom dia, meu apresentador abençoado. Estou ligado no programa. Sou a Nisiete, lá no João Paulo. Bom dia para você, Nisiete. E aqui tem mais. Bom dia, Manuel. Lamentável essa situação desses bandidos. Um dia desses fui abordada por bandidos saindo de casa, indo para o trabalho. Ainda mais vestido de mototaxista. Apontou a arma na minha cabeça. A gente fica sem ação. Fica sem ação. Fica... sem reação, fica desprotegido, fica se sentindo abandonado. A gente se pergunta, onde estão as pessoas ou onde está o aparelhamento que deveria proteger o cidadão? É sempre isso que se pergunta, né, no momento de um crime como este. 6 horas e 57 minutos. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes de ir para o intervalo, deixa eu encerrar a transmissão na rádio. As pessoas que acompanham a gente sempre de 6 às 7 da manhã, de segunda a sexta-feira, pela FM O Dia, pela 93.1. Muito obrigado a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Amanhã nós estaremos de novo aqui, viu? A partir das 6 horas da manhã.
Aqui na TV a gente segue até às 8h30 da manhã, não só na TV como na internet. Vamos fazer um rápido intervalo e depois a gente traz a informação que um homem morreu atropelado quando tentava atravessar a Avenida Torquato Tapajós, viu? Torquato Tapajós. Aí temos imagens deste acidente. É a informação que a gente traz daqui a pouquinho, depois do intervalo.